A apresentação realizada nesse momento será sobre a descompactação biológica do solo. Em si, o solo compactado oferece uma maior resistência à penetração das raízes, ou seja, as raízes elas têm uma maior dificuldade de penetração e de desenvolvimento. O solo também tem uma menor capacidade de aeração e uma maior dificuldade para a infiltração da água. As raízes em solo compactado também são mais sensíveis a doenças, pois, como dito antes, elas têm uma maior dificuldade de desenvolvimento, assim sendo raízes mais finas e mais sensíveis a doenças, mais suscetíveis a doenças fúngicas, por exemplo. Quando ocorre grande volume de chuva, o solo compactado não permite que a água se infiltre completamente, e esse excesso de água forma enxurrada que leva muitos nutrientes que são essenciais para a planta. Também pode ocorrer erosões, por exemplo. Já em períodos de seca, como não foi possível fazer o armazenamento de água por conta da compactação, as plantas sofrem mais, pois elas necessitam da água que o solo ele armazena. E como ele não consegue fazer essa atividade, a sua lavoura, as plantas da sua lavoura, elas podem até morrer com muita mais facilidade e elas são muito mais dependentes de chuvas. A descompactação, a descompactação biológica em si, ela é realizada através das raízes, que elas são mais abundantes e atingem camadas mais profundas do solo. Existem dois tipos de raízes subterrâneas, sendo elas a raiz pivotante e a raiz fasciculada. A raiz fasciculada, as raízes se originam de um ponto de onde onde partem ramificações mais finas e têm aproximadamente o mesmo tamanho. Já as raízes pivotantes, as suas raízes laterais se dão de origem a uma raiz central, né? Que ela é bem mais desenvolvida, ela é bem maior. Um exemplo de cultura de raiz fasciculada é a cana, o milho, por exemplo, e na raiz pivotante temos o exemplo do feijão. Como a raiz ela atinge camadas mais profundas do solo, é interessante falar um pouco sobre o horizonte do solo, sobre o perfil do solo. O horizonte, ele é formado pela decomposição de materiais orgânicos, sendo eles de origem animal e vegetal. Já o horizonte A, ele é um horizonte mineralógico, que indica que é composto por minerais oriundos da rocha-mãe. Essa camada também, ela é apresenta bastante quantidade de material orgânico decomposto, o que faz com que também se chame de solo mífero. O horizonte B é o horizonte de composição essencialmente de mineral, e ele é formado pela acumulação de argila. O horizonte C, ele é o que contém a menor quantidade de materiais orgânicos, pois ele é uma zona de transição entre o solo que está se formando e a rocha-mãe. A rocha-mãe, sim, é a que dá a formação de todo o solo, e ela leva muitos anos para se formar. E essa formação em si, ela se dá através do intemperismo, que nada mais é que fatores climáticos, como a chuva, o vento, o sol. E como você pode ver ali, a rocha ela apresenta pequenos arbustos, né, pequenas plantas. Então, com o intemperismo, há uma fragmentação da rocha, assim formando pequenos substratos. Nesses substratos surgem o humus, e a partir desse humus vai gerar mais substrato,
que vai começar a surgir pequenos arbustos, que vai auxiliar ainda mais na fragmentação do solo. Sendo assim, esses arbustos vão virar plantas cada vez maiores até chegar num ponto clímax, que é o ponto final ali da formação do solo. O principal objetivo da descompactação biológica do solo é aumentar também a qualidade física do solo. Para você ter um maior acompanhamento dessa qualidade física, você pode realizar análises. E nessa análise, você pode adquirir resultados sobre a porosidade do solo, a quantidade de água retida nos macroporos, também resultados sobre os microporos, o ponto de murcha e também a capacidade de campo. O ponto de murcha e a capacidade de campo são resultados extremamente importantes, interessantes, que podem auxiliar muito na tomada de decisões de uma lavoura ali no campo. Só que muitos produtores não têm o conhecimento de como utilizar esses resultados, o que fazer com eles, se o resultado é bom, se o resultado é ruim, como eu posso melhorar se o resultado for ruim, se tem como eu melhorar, o que eu posso fazer se eu tenho que mudar a minha cultura que eu estou plantando, como que eu posso ter uma boa produtividade, bons lucros, são resultados ali que são extremamente importantes, mas infelizmente poucos produtores têm o conhecimento necessário para poder, a partir deles, fazer um bom aproveitamento. A qualidade física do solo é ligada completamente na retenção de água, sendo assim a resistência do solo, pois como dito anteriormente, um solo compactado ele tem uma dificuldade de infiltração de água. Sendo assim, ele é um solo de pouca resistência, pois se chove ali, a camada superior é levada com a água. Então, se um solo ele tem uma boa retenção, quando chove, o solo consegue absorver essa água. Consegue ele também fazer com que os nutrientes que estejam ali superficialmente no solo, como a adubação, com a água também elas vão conseguir se infiltrar no solo, assim conseguindo chegar às raízes mais profundas, fazendo com que a sua planta se desenvolva melhor e você tenha uma lavoura de maior produção, você vai ter mais lucros. Com isso, né, vai ter um crescimento maior ainda de raízes, aumentando mais na descompactação do solo. Se você estiver usando, obviamente, ali uma planta com um sistema radicular que seja indicado, né, para descompactação e tudo mais. Além de todos esses benefícios, temos também a diminuição de gastos com os maquinários. Pois quando o maquinário ele é submetido a exercer uma atividade mais pesada, obviamente ele vai gastar mais combustível, né? Tendo assim mais gastos. E sem esquecer no desgaste da hora máquina do trator, que pode influenciar ali na hora da venda, né? Porque um trator, o seu preço, ele é estipulado através das horas máquinas, né? E o seu produtor não quiser vender, quiser trocar, também vai influenciar nisso, além que o trator vai começar a surgir problemas mais cedo por conta desse uso mais pesado, digamos assim. E quando integrado essa descompactação, o uso dessas plantas, né, das plantas que podem ser utilizadas na descompactação, pode ser realizada também a rotação de cultura, que é algo muito interessante também, que traz muitos benefícios para a lavoura. E isso é um assunto de uma outra apresentação, mas espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido o assunto que foi apresentado, que tenha feito com que surja mais curiosidade em vocês, pois o objetivo do dia de campo é esse, fazer com que o produtor ele adquira curiosidade para que ele vá mais a fundo ainda do assunto discutido, que ele consiga desenvolver mais nesse assunto, que consiga aplicar no campo, tenha uma maior produtividade e, se possível, tenha um menor gastos ali com maquinário e
que isso traga apenas benefícios, obviamente, né, que o produtor rural hoje em dia ele quer ter uma independência financeira, né, porque além de alimentar o Brasil, como muitas pessoas costumam dizer, o produtor também quer ter ali uma independência financeira, ele quer ter um bom lucro. E isso é possível nos dias de hoje com o conhecimento, né, com pesquisas e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e que gostem muito do nosso dia de campo.